Boa noite, pais responsáveis. Estamos muito felizes de estarmos reunidos hoje nesse evento organizado pela equipe de convivência do BAND. Eu sou a Marina, sou orientadora educacional responsável pelas equipes de ajuda. Estou aqui acompanhada da Carol, orientadora dos nonos anos. E hoje a gente vai receber uma convidada especial, então, a doutora Luciene Tonheta. A Luciene tem um currículo bastante extenso e hoje a gente vai destacar, então, que ela é pós-doutora em psicologia, professora da Unesp e líder do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unesp e Unicamp. A Lu, né, que a gente carinhosamente chama Luciene de Lu, aqui no Band, porque ela é nossa parceira já há bastante tempo, acho que desde 2015, a Lu está conosco, né, junto com o GPEM, desde a formação dos nossos professores, ajudando na implantação, né, em todo o trabalho com as equipes de ajuda que acontecem no ensino fundamental. Então, é um prazer, Lu, receber você aqui de novo, seja bem-vinda. Espero que seja uma conversa gostosa com os nossos pais. Quem tiver perguntas ou comentários, né, pode escrever no chat, a gente passa para a Luciene e vai mediando aí essa conversa. Então, Lu, a palavra é com você, seja muito bem-vinda ao nosso colégio. Boa noite a todas e todos, é uma alegria enorme estar com pessoas tão queridas, não é? E pessoas que têm aprendido bravamente a como resistir em tempos tão difíceis quanto esses que nós estamos vivendo. Uma aprendizagem contínua, progressiva e desafiadora, certamente. Quando eu fui convidada por vocês para estar aqui para conversar com os pais, pensar exatamente esse retorno dos nossos meninos e meninas à escola, nesse ciclo de temas que vocês têm disponibilizado, como sempre fazem, para que pais, mães, responsáveis pelos adolescentes que temos no colégio, possam conversar, possam tirar dúvidas, possam discutir algo tão necessário e urgente, que é como lidar com os sentimentos, com os comportamentos destes meninos e meninas. É uma grande alegria para mim poder estar aqui para compartilhar essas questões com vocês. Saber que vocês têm esse entusiasmo por acreditar que é possível e é responsabilidade da escola também, essa divisão de tarefas e essa parceria com os pais, de também ajudá-los a pensar sobre as próprias ações, ajudá-los a compreender este desafio que é educar meninos e meninas nesse século e neste momento, principalmente além da pós-modernidade, que já é um desafio para cada um desses meninos e meninas, ensiná-los nesse momento, depois da pandemia, é um duplo desafio, não é? Então, eu queria começar primeiro agradecendo o convite de vocês, agradecendo porque eu sei da importância que vocês dão à ciência e àquilo que de fato se tem de respaldo da universidade e o quanto a ciência nas áreas na área das humanidades, ela tem mostrado caminhos, e caminhos que vocês têm seguido e têm conseguido resultados bastante eficazes para a promoção de um ambiente de bem-estar e da formação integral destes meninos e meninas que tem aqui, que nós temos no colégio. Compartilhar isso com os pais é uma alegria, até porque eu me lembro, Carol, Marina, de uma fala da minha mãe. A minha mãe sempre disse uma coisa bonita, minha mãe era simples, mas ela dizia, ninguém dá o que não tem, não é? Então, quantos de nós fomos formados enquanto pais, enquanto mães, para poder também formar meninos e meninas? Quanto nós tivemos de estudo, de conhecimento, de práticas, para poder educá-los? Nós somos especialistas em muitas áreas, em muitos conhecimentos. Então, especialistas aqui a gente deve ter especialistas em
em medicina, especialistas em robótica, especialistas em tecnologias digitais, né, engenharia e tantas outras coisas, mas quem é que é especialista em filhos? Não é? Não dá para dizer que alguém de nós seja. Até porque, interessantemente, essa especialização ela acontece num contínuo, não é? E a gente vai só terminá-la quando a nossa presença neste mundo também acabar, não é? Ou seja, compartilhar com vocês algo que é deste cotidiano da formação humana, que nós, escola e família, temos como responsabilidade, é um privilégio meu. E é por isso a minha gratidão pelo convite e por estarmos aqui para podermos conversar. Eu queria combinar com vocês que as perguntas podem estar chegando, a gente pode ir conversando. As meninas, a Carol e a Marina, podem ir me dizendo quando é que elas chegarem, ou a gente pode eu posso apresentar uma ideia geral do que eu trouxe para a gente discutir sobre este tema, e aí depois a gente também pode abrir para uma conversa maior. Pode ser assim? Então fiquem à vontade, eu vou apresentar alguns slides, só porque trouxe aqui alguns dados de pesquisa. Até para que fique claro de que o cotidiano que a gente vive, o quanto a gente tem visto nas mídias sociais, nos meios de comunicação, tantos problemas pelos quais nossos adolescentes e jovens têm enfrentado nesse retorno às aulas, eles já eram dados de pesquisa, ou seja, a ciência já tinha mostrado um caminho bastante difícil a partir do momento que a gente passou nessa pandemia. Como lidar com ele? Como ajudar nossos meninos e meninas a superarem os seus conflitos cotidianos, as suas dificuldades de relacionamento, em um momento em que eles estiveram tão afastados daqueles que mais são que são os principais potencializadores de uma identidade em equilíbrio, que são os próprios pares, não é? Então, o que fazer neste momento, quando nós vemos os nossos meninos e meninas sofrendo com angústias, com tristezas, com sentimentos de incapacidade de solucionar os problemas que vêm pela frente? O que fazemos com os nossos meninos e meninas que não expressam o que sentem? Como é que nós agimos diante de um momento tão difícil como esse, que é retornar a um normal que não é mais normal, não é? Em que nós tivemos que aprender a ser diferentes, aprender a utilizarmos de relações diferentes. Então, tudo isso faz com que a nossa presença nesse momento seja importante e que a gente tenha que discutir mesmo quais são essas angústias e compartilhá-las, porque, afinal de contas, é sim responsabilidade daqueles que são humanos, em primeiro lugar, humanizar aqueles que estão apenas como candidatos à humanidade, diria a Hannah Arendt, não é? Meninos e meninas da escola, os filhos de vocês, são candidatos à humanidade. Quem dá a eles características de seres humanos, de pessoas que sabem usar palavras, ou que sabem que são o único animal moral capaz de transformar em representações as suas dores, as suas angústias, os seus medos, ou seja, de transformar em palavras aquilo que sentem, são os humanos. E, portanto, essa é uma grande tarefa e difícil para aqueles que vão humanizar. Para a gente poder falar, então, sobre isso e chegar
a pensar um pouquinho em o que a gente pode contribuir nessa discussão, eu trouxe um conjunto de slides, mas separados em 3 pequenas partes. A primeira delas, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre este momento que a gente viveu e o que, como eu disse a vocês, as pesquisas já antecipavam um problema que é o que a gente tem vivido hoje e que é o que a gente tem visto no nosso meio social e entre as nossas crianças e adolescentes em casa e na escola. Um segundo momento é pensar, então, em o que a gente faz a partir disso. Qual é o nosso trabalho? Ou qual é a nossa tarefa enquanto pais? E aí, e qual é a tarefa, um terceiro momento, enquanto escola? O que a nossa escola tem feito e como é que entramos, então, nessa parceria entre escola e família para dar conta dessa formação que é o objetivo comum que escola e família têm? Se escola tem um objetivo a mais, que é favorecer e promover o desenvolvimento acadêmico ou desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, mas que incide sobre o desempenho acadêmico dos nossos alunos, ou seja, é na escola que eles vão encontrar professores que vão organizar esse conhecimento, até porque, vejam, não é mais da escola que estes meninos encontram o conhecimento. E, portanto, aquela dicotomia que por muito tempo prevaleceu nas nossas cabeças, de que a escola era um lugar de desempenho acadêmico e a família era um lugar de formação de valores, de formação social, de formação pessoal, já não existe mais. Porque nós não temos mais a escola como o único lugar de informação do conhecimento. Porque este conhecimento ele está nas mãos dos meninos e meninas. Eu nunca vou me esquecer quando eu mudei para minha casa, depois que eu morava num apartamento e me mudei alguns anos atrás, isso antes da pandemia, e eu tenho um filho, e ele era pequeno ainda, tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, e eu finalmente consegui construir uma biblioteca, e eu trouxe ele aqui para minha biblioteca nos dos primeiros dias depois daquela mudança do caos, quando a gente muda de casa, e aí, quando entrei, disse para ele, filho, venha ver meu tesouro. E aí eu subi aqui na minha biblioteca, abri a minha biblioteca com o maior, não é? Ai, com a coisa mais linda que eu ia apresentar para ele, e disse para ele, este é o meu tesouro, filho. E mostrei a ele o que alguns pais que são mais jovens aqui, que estão aqui, podem não saber do que eu estou falando, mas os mais velhos vão saber exatamente do que eu estou falando quando eu disser o nome do meu tesouro. O meu tesouro se chamava Barça. Está aqui na minha frente. Né? E aí, quando eu olhei, ele olhou para aquilo, ficou olhando como quem diz, o que essa louca está querendo dizer que isso é um tesouro, né? Esse monte de livro velho. Né? E aí eu disse para ele, meu filho, você sabe que quando a mamãe estudava como você, quando a gente tinha uma pesquisa para fazer, quando a gente queria saber sobre os principais rios do país, as guerras que já aconteceram no mundo, o quanto, o que significa economia, quais são os órgãos do corpo humano, ou seja, quaisquer áreas de conhecimento, onde a mamãe ia buscar isso? Na Barça? Não é? Então, aqui, meu filho, era o meu maior tesouro. Aí ele olhou para mim como quem não estava entendendo ainda, mas pensou um pouquinho e disse, mãe, é o Google. Ou seja, mãe é o Google. Significa o quê? Significa que o conhecimento está nas mãos dele, num aparelhinho desse aqui, não é? O conhecimento está em todo lugar. E, portanto, a escola não é mais o local do conhecimento como informação, mas ela é o local não mais da aquisição, mas ela é o local da
organização. Ao mesmo tempo que em casa esse conhecimento também é construído quando nós nos sentamos com os nossos filhos e falamos de guerra, e falamos de política, e falamos de economia, e falamos de geografia, e falamos de biologia ou do funcionamento humano, no médico que a gente foi e a receita que a gente acha que não deve tomar, não é? Quando a gente está falando sobre isso com os nossos filhos, é sobre conhecimento que a gente está conversando. Mas o papel da escola é o papel da organização. Mas esse conhecimento está na família, está na escola, está em qualquer lugar. Da mesma forma, o papel da escola também é o local da construção humana. Assim como é a família o local deste despertar, deste começo dessa construção humana, que, na verdade, interessantemente, começa, mas não termina na escola, porque é na família, até com 95, 100 anos, que a gente vai buscar colo de mãe e de pai, não é? De vô, de vó, de tia mais velha, de tio mais velho, não é isso? Ou seja, é o primeiro, mas não o único, e não é o primário, o primitivo. É o primeiro, mas que vai continuar, não é? É o primeiro, mas que também será o lugar em que a gente também vai formar, como na escola, para a humanidade, para a humanização. Então, a partir disso, eu queria mostrar para vocês alguns slides e para a gente poder pensar esses 3 pontos que eu comecei aqui mostrando para vocês. Peraí, deixa eu achar aqui onde é que eu abri aqui. Ele estava aberto. Opa, cadê ele aqui? Aqui. Estão vendo? Vou voltar aqui no primeiro. Sim? Ok, tá. Deixa eu colocá-lo em... E agora, pessoal? Estão vendo bem? Sim? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa a dizer, então, na nossa primeira parte, é pensar exatamente o que a gente viveu. Não é? Cada um de nós sabe o quanto foi difícil passar um momento em que nós estávamos num caminho e, de repente, como diria Drummond, tinha uma pedra, não é? E neste caminho, uma pedra daquelas enormes, não é? E que fez com que as nossas vidas ficassem, de fato, fatigadas. A vida das retinas, como diria o Drummond, fatigadas por pedras que foram difíceis de serem levadas conosco, não é? Pedras que nos impediram de progredir neste caminho. O que foi a pandemia? O que foi esse momento pandêmico que nós vivemos? Um momento de muitos medos, de muitas preocupações com o futuro, de muitas perdas. Então, cada um de nós viveu perdas de pessoas queridas, perdas de emprego, perdas de relações sociais. O isolamento social fez com que nossos meninos e meninas se tornassem, pusessem num afastamento dos seus pares, das festas, daquilo que eles mais podiam viver. Nós olhamos para os nossos filhos o tempo todo, não é? E para os pequenos a gente dizia: meu Deus, ele está perdendo o melhor da sua vida com 2 anos de idade. E aí a gente tem filhos adolescentes, a gente olhava para os adolescentes e dizia: meu Deus, ele está perdendo o melhor da sua vida com 12 anos de idade. E aí a gente olhava para os filhos maiores, os de 30, e dizia, né? Meu Deus, ele está perdendo o melhor momento das suas vidas. Ou seja, as perdas foram muitas em todos os sentidos. As informações equivocadas que nós tivemos com relação às questões políticas, às questões da vacina, às questões da doença que nós passamos, as questões de como organizar as melhores formas de superar o problema que nós vivemos, uma crise, portanto, nunca vivida pela nossa geração. E por mais que as pesquisas tivessem nos dito, por mais que os nossos avós, não é? Os nossos bisavós tivessem passado por crises semelhantes, nós não passamos por ela.
E nada como a experiência para poder saber o que significa passar por um momento em que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, passar por um momento em que a gente não sabe de quais são as consequências de uma doença nova demais para termos, então, exatidão e sabemos como tratá-la. E marcos civilizatórios, nesse momento, foram também destruídos. Um momento, portanto, de muitas pedras, porque nunca se viu no mundo, não só no Brasil, mas tantos marcos que foram construídos a duras penas, como, por exemplo, a própria a natureza da igualdade de gênero, a questão dos direitos humanos, o preconceito racial, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e mesmo em outros países, a dimensão humana do respeito às crianças como prioridades, ou seja, quantos marcos civilizatórios nestes tempos nós temos perdido. E são marcos que, na verdade, os nossos filhos já teriam constituído nas suas vidas, mas que, infelizmente, estão passando por momentos em que terão que, novamente, serem reconstruídos. Então, claro que tudo isso fez com que nós estivéssemos num momento muito difícil. E aí, um momento em que muitos de nós também tínhamos uma ideia equivocada de que adolescentes e crianças não sentiriam medos, angústias, tristezas, apavoramento, indignação e falta de sentido para a vida como nós adultos. Ora, Luciene, mas que preocupações eles têm? Não é? Quem perde o emprego é o pai, quem é que está brigando é a mãe, são os adultos. Mas que preocupações são essas? Que medos são esses que eles têm? Exatamente porque nós, infelizmente, temos um equívoco, tanto em educação como socialmente falando, de acreditar que crianças e adolescentes, interessantemente, pensam como nós adultos, mas sentem diferente de nós. Não é aleatório entender, então não é à toa por que os professores do Colégio Bandeirantes trabalham tanto em pequenos grupos. Por que os professores do Colégio Bandeirantes sabem da necessidade da participação das crianças e dos adolescentes quando vão discutir um tema? Porque meninos e meninas aprendem melhor falando, participando, trocando, compartilhando, não é? Enquanto nós adultos conseguimos ficar aqui e todas as hipóteses, todos os pensamentos que estão sendo construídos por vocês a partir de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, está aqui na cabeça de vocês, sem que vocês precisem dizer com palavras, não é? Crianças e adolescentes não sabem fazer isso. Estão aprendendo, mas ainda não sabem. Precisam o tempo todo discutir, precisam transformar em palavras o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, crianças e adolescentes sentem como nós adultos. Crianças e adolescentes têm medos, não sabem bem por quê. Não sabem bem entender o porquê dos seus medos, das suas preocupações, das suas angústias, do seu sentimento de solidão, se eles estão junto com todo mundo. Difícil para eles entenderem, até porque este autoconhecimento é uma conquista progressiva, mas eles sentem do mesmo jeito que nós. E como é que eles manifestaram isso? Bom, vamos mostrar. Mas aqui uma primeira palavra para a gente poder pensar o quanto ela resumia aquele momento que a gente estava vivendo. O momento que a gente vivia o tempo todo nesses 2 anos quem sabe amanhã vai ser melhor. Quem sabe o mês que vem a gente já volta. Não era assim que a gente dizia? Maio, a gente pensava, junho a gente já vai estar de volta. Junho, a gente pensava, em agosto, quando as aulas voltarem, né, quando a gente voltar de férias, a gente já retorna para a escola, a gente já retorna nas atividades. Foram anos movidos por um sentimento que era preciso naquele momento, esperança.
Só que esse mesmo sentimento, ele não foi capaz de fato, de tirar essas marcas ou esses registros que nós tivemos, então, construídos durante essa pandemia. E, ora, como eu disse para vocês, as pesquisas na educação e na psicologia mostraram para a gente que nós teríamos momentos muito difíceis depois que nós voltássemos da pandemia. Porque elas mostraram, por exemplo, em pesquisas, aqui vou trazer alguns dados, e vou passar rapidamente por eles, de pesquisas feitas aqui no estado de São Paulo, com escolas públicas estaduais paulistas, com 1.981 estudantes de ensino dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, então com adolescentes. Quando perguntávamos para eles qual era o sentimento deles, então era um questionário sobre sofrimento emocional. Na educação, a gente costuma usar o termo sofrimento emocional em substituição até a um termo que é bastante técnico tratado pela saúde, que é a saúde mental, não é? Então, para a gente não confundir que a escola, que a educação não é um lugar de tratamento clínico, mas é também um cuidado com saúde, a gente fala de sofrimento emocional. E como sofrimento emocional, vejam o que a gente tinha. Nós tínhamos meninos e meninas que diziam, o verdinho aqui desse gráfico, sempre ou muitas vezes, mais ou menos perto de 30% das suas respostas, de 1.981 sujeitos, diziam que se sentiam solitários durante essa pandemia. Outro dado, nós tínhamos também nós tínhamos também meninos e meninas nessa pandemia dizendo que tinham pensamentos suicidas que não conseguiam controlar. Sempre, vejam aqui o verdinho, 8,1%, muitas vezes 5%, mas 13% o azulzinho. Meninos e meninas, então, 13%, de 1.890 sujeitos, significa mais de em torno de 200 sujeitos dizendo que têm pensamentos suicidas, sempre. Meninos e meninas que têm se cortado ou machucado, vejam, verde ou azul, sempre, muitas vezes, mas que também é bastante sério aqui, tanto quanto aqui, poucas vezes o amarelinho, meninos que se cortam ou se machucam, então a automutilação, para aliviar pensamentos e sentimentos que perturbam. Dizendo então, esses dados dizendo então, meninos e meninas que estão sofrendo. Meninos e meninas que mostraram para a gente, em números, vamos ver esses números absolutos que fica mais evidente, que presenciaram situações de violência física e verbal em casa. Meninos e meninas que viveram com pessoas que o agrediram verbalmente nas suas casas. Meninos e meninas que também foram agredidos fisicamente. E aí a gente pode dizer, nossa, Luciene, mas você está falando de dados de escolas públicas. Mas será que são só escolas públicas? Quem de nós, durante a pandemia, não perdeu o controle e não deu gritos com os seus filhos crianças ou adolescentes, dizendo, eu não aguento mais você aqui, não é? Bom, nas palavras desses meninos e meninas, olhem só, eles diziam, está muito difícil, quando tudo isso acabar, acho que todos nós vamos precisar de uma terapia, dizia uma criança, que nós fizemos pesquisa também com crianças. Outra criança, eu queria voltar para a escola, porque eu não sinto vontade de fazer nada, e não vejo mais graça em nada, porque não tem graça fazer lição em casa. Eu estou cansada e triste, sinto falta dos meus amigos e da escola. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu tento não me cortar, fico quieta no meu canto, choro até dormir. Não é fácil viver com esses pensamentos, disse um outro adolescente. Só queria dizer que eu não aguento mais pelo que eu estou passando.
esse tipo de pesquisa, disse uma menina, mexeu bastante comigo. E uma criança, me sinto sozinha por não ter amigos na escola. Tudo isso para dizer para vocês o quanto de fato foi difícil passar por esse momento. Tínhamos mais uma pesquisa que dizia sobre as cyberagressões, no momento em que a convivência passa a ser num outro ambiente muito mais, mais frequente, nos ambientes virtuais, nós perguntávamos para meninos e meninas se eles já tinham sido vitimizados dessa forma, ou se eles já tinham também vitimizado alguém dessa forma. Então, como? Ameaçando o namorado por WhatsApp porque quer romper a relação, editando uma forma ou criando memes para ridicular alguém, usando fotos íntimas de uma pessoa para chantageá-la, criando páginas ou grupos para falar mal de alguém. E, interessantemente, vejam só o que nós encontramos. A pesquisa mostrou que quem mais cyberagrediu, ou seja, quem mais fez essas formas de... quem mais conduziu esses problemas de convivência virtual, não usou o computador de casa ou os próprios celulares. Isso vai significar alguma coisa importante para nós pais. Uma coisa que muitas vezes nós temos uma cobrança muito grande com um controle que nós achamos que nós temos e que nós, sim, temos que ter, mas talvez não da forma pela qual nós o fazemos. Vamos pensar nisso um pouquinho. Bom, tudo isso para mostrar para vocês que as pesquisas já diziam exatamente o que a gente tem visto hoje, não é? Então, vocês têm acompanhado nas redes sociais, nas mídias, onde tem se expressado esses resultados todos. Como é que eles têm se manifestado? Tem se manifestado pela agressão física, verbal, pelas formas de violência, pelo tédio, pelas formas de meninos e meninas que respondem com comportamentos inadequados, com comportamentos de quem não quer, de quem se nega a obedecer uma regra, de quem transgride, de quem leva uma arma, de quem ameaça, de quem briga, de quem usa mãos para dizer aquilo que sente. Ou seja, resultados de um momento, claro, em que, minha gente, diante de tudo isso, vamos precisar de muita coragem. Coragem para pais, então, e mães, e começamos um segundo momento, então, será pensar que a primeira coisa que a gente... Só um minutinho. Antes de começar o segundo momento, alguma dúvida assim, eu acho que não ficou muito claro para alguns pais, aquela coisa de que, então, a cyberagressão não aconteceu do celular ou do computador em casa. Você vai voltar nisso depois? Vou retomar. Ah, então tá bom, isso vai ser retomado, porque não ficou claro, a percepção que eles escreveram aqui é de que os nossos meninos acabaram fazendo de casa mesmo. Então, eles queriam que esclarecesse isso um pouquinho. Daí, eu acho que você vai voltar depois, é isso? Vou tá sim. Bom. Combinado. O que, vejam, a gente não teve, por exemplo, vou voltar nisso agora, então, para não ficar ruim. A gente não teve, nessa pesquisa, por exemplo, um dado qualitativo para saber que, de fato, de onde é que surgiram, então, essas agressões. Porque a pergunta era se ele tinha um computador, se ele tinha usado o computador de casa para fazer isso e o celular de casa. Mas isso quer dizer alguma coisa importante, e até para os filhos de vocês mesmo que tenham o computador em casa e o celular em casa. Vejam, quando nós fizemos essa pesquisa em agosto, no final ela durou de maio a agosto de 2021, nós tínhamos já algumas experiências de saída de casa e de conversa com vizinhos, porque o ano de 2021, vejam, nós já tínhamos um retorno ainda que parcial das próprias atividades.
tá certo? Então, não foi um momento como em 2020, então, que tínhamos então um isolamento social muito mais, estabelecido entre nós. O que esses dados nos chamam a atenção é que eles podem ter sido utilizados de outros celulares, de amigos, de pessoas com os quais eles conviviam, de pessoas com os quais eles estavam juntos neste momento em que eles retornaram a uma espécie de um retorno parcial, tá certo? E isso nos leva a pensar como pesquisadores o quê? Quando jornalistas nos perguntam, jornalistas principalmente, que quando há um caso de ciberagressão, um caso de cyberbullying, que gera uma consequência desastrosa, uma consequência terrível, como acontece então com os suicídios ou os homicídios, normalmente a primeira ideia que surge é: vamos dar uma palestra aos pais para ensiná-los a como controlar o acesso dos filhos aos meios de comunicação, aos meios digitais. O que essa pesquisa está dizendo é que este controle ele não é suficiente ou ele é ineficaz. Até porque uma das coisas que eu queria dizer, e aí eu já entro então neste segundo bloco, como é que a gente faz então, Luciene? Vocês podem estar me perguntando. E aí? O que a gente faz diante desse cenário, dessa pandemia que a gente viveu e que trouxe essas experiências? Como é que a gente faz, então, se a gente não tem esse controle? Vejam, o que eu estou dizendo a vocês é que isso não significa que nós, pais, não sejamos responsáveis pelo que os nossos filhos postam na internet e que nós não tenhamos que ter essa preocupação com onde eles navegam, onde eles estão entrando, em que sites eles estão entrando. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o controle já não é possível. Porque o controle significaria estar com ele com uma câmera ligada na sua cabeça ou com um chip, né, 24 horas por dia, dizendo o acesso a que outros instrumentos você vai ter, meu filho. E eu não tenho isso. Isso significa para a gente não uma desestabilização de nós pais, mas sim o entendimento de que é preciso uma outra forma de educação digital dos nossos filhos. Uma forma de educação digital que começa por educá-los moralmente para saber como ser justo, como ser respeitoso em qualquer lugar por onde ele andar, porque assim a vida digital também será qualquer lugar por onde ele andar. E, portanto, o controle não será mais possível. Essa é a ideia. Até porque, vejam, o que essa pesquisa nos diz é que não é o acesso, não é ter o seu próprio celular ou o seu próprio computador que faz com que eu agrida alguém. Essa agressão, ele agrediu, mas não foi com o seu próprio celular. Isso é que essa pesquisa quis dizer, com o seu próprio computador. E ela quer dizer também, tem outras frentes, e como vocês estão aqui num encontro de pais e escolas, tem outra instituição também preocupada com o acesso e a convivência digital dos nossos meninos, para além da família, que é a escola. E a escola tem pensado essa necessidade de quando e como é que eu tenho acesso a este mundo digital que nem os pais e nem os professores ou a escola têm total controle do que estes meninos mexem. Tudo bem até aqui? Sim? Vai ser preciso coragem. Coragem até porque, não é? A gente é natural um sentimento de que a gente está meio sozinho. Existe algo que é uma espécie de solidão parental, não é? Uma solidão parental que é própria desse momento pós-moderno que nós vivemos, em que não existem mais
aquilo que nós, a nossa geração de como filhos, né, quando nós éramos crianças, nós tínhamos, que era o fenômeno das famílias estendidas. Para quem que a gente pedia bênção? Não era para o pai, para o vô, para a avó, para o tio, para a tia, para o padrinho, para a madrinha? Então, minha gente, quem é que cuidava da nossa educação? Era o pai, o padrinho, a madrinha, o tio, a tia. No momento pós-moderno, nós temos famílias que não têm mais o pai e a mãe juntos, mas que não tem mais a avó junto, mas que não tem mais a tia que na nossa época de como crianças, enquanto crianças, a visita do final de semana era na casa da avó. A visita no final da semana não é mais na casa da tia. A visita no shopping. A visita é na praia, é em outros lugares, é num clube, é entre amigos. E eu não estou julgando isso como uma coisa negativa. Eu estou dizendo que a estrutura das nossas famílias, ela também ficou diminuída. E os pais, portanto, se sentem solitários nessa tarefa de também educar as nossas crianças e jovens. Isso significa dizer, pais e mães, que é preciso reconhecer o quanto é difícil para nós criarmos os nossos filhos hoje. E para dizer para vocês, então, que pode aí respirar profundamente, respirar, porque essa é uma condição que é dada neste momento que nós estamos vivendo. A segunda coisa para enfrentar essa situação é lembrar que nós também não aprendemos a falar com as nossas crianças com os nossos filhos, uma maneira com uma linguagem descritiva, uma linguagem que seja assertiva para resolver conflitos. Quantos de nós sabemos dizer com palavras para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para as nossas crianças ou filhos, ou para aqueles que convivem conosco? Quantos de nós consegue dizer quando ele chega com cara feia, não é? A gente consegue dizer, acho que tem algum problema, estou vendo quanto, você me parece bastante chateado para você chegar desse jeito, bater a porta, não falar com ninguém. Puxa vida, eu estou vendo que alguma coisa está te deixando preocupado. Quem de vocês é capaz de dizer desse jeito? Ou quando muito a gente, quem de vocês? Não, quem de nós, não é? O que nós dizemos quando passamos por uma situação como essa? Que bicho te mordeu, hein? Vai ficar com essa cara até que horas? Tá pensando o quê? Que eu também não tive problemas no meu trabalho hoje para chegar, né, com essa cara aqui? Não é assim? Ou seja, me lembro muito aí de um autor, Carol, que nós gostamos muito, do Alain Giraud, que ele diz que aprender uma linguagem depois dos 30 é como aprender inglês depois dos 30 ou 40 anos. É muito mais difícil do que aprender uma linguagem, por exemplo, de uma nova língua, quando as crianças são pequenas. Claro, nós não tivemos essa forma de aprender, resolver os nossos conflitos de uma maneira mais assertiva, porque a aprendizagem da convivência não era algo que tinha nem tantos dados de pesquisa, não é? E nem algo tão sofisticado como hoje nós sabemos que nós temos, até pela própria tecnologia que existe, então, na área de educação e na área de psicologia ou na área das relações humanas. Então, vejam, para a gente é muito difícil a gente também dizer com palavras o que a gente sente. Nós temos dificuldade, e muitas vezes a gente potencializa os problemas. Quando eu disse para vocês que na pandemia, quantos de nós olhamos para os nossos filhos e dissemos, eu não aguento mais, eu já não falei para você que você tem que prestar atenção na aula, você não está vendo que eu estou em reunião, como é que você não vê? Você só faz isso na vida. Quem de vocês não olhou para o seu adolescente e disse, quantas vezes eu vou ter que te dizer que é para você estudar agora, que eu não tenho como ficar olhando para você neste momento? Ou seja, nós passamos esses momentos da pandemia e tudo isso para dizer para vocês que calma,
É preciso ter coragem também para aprender e para assumir que nós também temos dificuldades de dizer essas questões. Dizer com palavras aquilo que a gente sente é também um desafio para nós pais. É um desafio para nós, porque nós não tivemos essa aprendizagem. Nós também, como vimos, temos mais um problema a resolver. Como vimos lá no comecinho, uma das questões que também vivenciamos nessa pandemia foi um problema de ter marcos civilizatórios quebrados. E, portanto, valores, muitas vezes, que nós já tínhamos, que serão necessários, terão que ser reconstruídos pelas nossas crianças e jovens. E como é que a gente prepara esses meninos, então, para o desafio de ter esses valores morais? A primeira coisa para a gente poder pensar nessa coragem que a gente vai ter que ter para esse desafio é entender que é interessante quando a gente olha quando a gente pensa, né, em como cuidar dos nossos filhos, a gente lembra de como os nossos pais, e como muitos de nós fomos pessoas frustradas, porque os nossos pais escolhiam para nós as nossas profissões, escolhiam para nós o que nós queríamos ser, não é verdade? Quantos de nós? E nós, na necessidade de nos tornarmos pais mais democráticos, muitas vezes, nós olhamos para os nossos filhos e dizemos para eles: filhos, você pode ser o que você quiser na sua vida. E formar para valores é preciso ter coragem, porque formar para valores vai se dizer para o meu filho: filho, você não pode ser o que você quiser na sua vida. Tem algumas coisas das quais o seu pai não abre mão. Eu não abro mão de você ser uma pessoa justa. Eu não abro mão de você ser honesto. Eu não abro mão de você não ser corrupto. Ou seja, tem algumas coisas das quais a nossa conversa com os nossos filhos e o limite até o qual a gente vai, não vai dar para abrir mão. E será necessário ter coragem para isso. Será necessário ter coragem de dizer para os nossos filhos, por exemplo, de que no retorno da pandemia eles querem ir para uma festa. E eles querem ir para uma festa e querem voltar a hora que quiserem. E eu vou dizer, puxa vida, a judiação dos meus filhos, passaram dias e dias sem ter, né? Sem poder ter uma festa, sem encontrar com os amigos. E aí, quando eles têm a oportunidade, eu não vou deixar. Bom, eu me lembro que o meu pai era rígido bastante, porque se a gente chegasse 5 minutos depois do horário que ele combinou, ele dava uma surra na gente, não é? Então, eu não quero ser como meu pai, porque eu sei quais são os problemas que o meu pai, que se revelaram a partir dessa postura do meu pai, mas ao mesmo tempo, eu vou deixar que o meu filho chegue a hora que ele quiser? Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar de coragem para dizer, para poder lembrar para o meu filho de algo que eu não posso abrir mão. Não abrir mão de um princípio significa dizer para ele: meu filho, eu não posso abrir mão da sua segurança. E, portanto, meu filho, você pode ir para a festa, mas eu vou ter que te buscar no máximo 1h da manhã ou às 2h da manhã. Que droga, mãe! Que droga, pai! Porque o que ele vai dizer para você é algo que certamente vocês vão... Eu não vou estar olhando, não consigo ver o rosto de vocês, mas certamente vocês vão rir do que eu vou dizer agora, porque quem dos filhos de vocês nunca ouviu eles dizerem assim: pai, mãe, mas todo mundo volta essa hora, não é? E aí, quem de vocês nunca olhou para o filho e para a filha e não disse: você não é todo mundo, não é? Pois é, você não é todo mundo, vai precisar de mais alguma coisa para a gente poder fazer com que os nossos meninos e meninas entendam por que ele não pode ir na festa, ou por que ele tem que voltar a esse horário. Brigar com ele não vai adiantar, porque o embate de forças nesse momento também não é o que faz com que os nossos filhos progridam.
Mas sustentar o princípio pelo qual ele não pode voltar na hora que ele quiser é algo que eu preciso fazer. E fazer isso significa dizer para o meu filho... Opa, meu microfone aqui está caindo, vocês estão vendo, né? Dizer para o meu filho, filho, você pode ir para a festa e voltar a 1h da manhã, ou você pode não ir, meu filho. A escolha é sua. Quando eu dou essa possibilidade ao meu filho, eu estou dizendo para ele, eu não abro mão da sua segurança. Estou dizendo para ele, eu não abro mão de um valor que eu tenho, que é prezar pelo valor do outro, que é prezar pelo cuidado do outro. Da mesma forma como eu digo para ele, você não pode ser o que você quiser. Você não pode fazer tudo o que você quiser. Quem também nunca passou por outra situação de dizer para o filho, para a filha, como é que foi seu dia hoje? E aí, meu filho, o que é que você fez hoje de legal na escola? E aí o filho dizer que nem o Gabriel. Se a conversa por WhatsApp é muito engraçada, não é? A conversa, porque ela se reduz a monólogos, não é? E por WhatsApp, os monólogos são substituídos por letras. Não sei com vocês, né? Mas acho que isso deve ser em qualquer lugar aqui, né? Entre todos nós. Você pergunta para ele, como é que... Você está bem, filho? A resposta é, se é presencial, sim. Se é por WhatsApp, S. Filho, você comeu? Não, se é presencial. Se é por WhatsApp, N. Não é assim? Filho, como é que foi a aula hoje? Ele diz, normal. E se é por WhatsApp, ele põe NN, que agora eu já sei que é normal também. Ou seja, crianças e adolescentes são assim e ponto, a gente vai dizer, né? Pai, mãe, a gente vai ter que ter coragem também para entender que estes meninos e meninas precisam também de conexões para poderem falar. E que a gente vai ter que conversar com eles. E que conversar com eles não vai adiantar ser com perguntas, mas vai ser necessário criar vínculos, criar possibilidades de conversa do tipo, nossa, você sabe que fulano ontem estava dizendo que não tem comido direito esses dias, porque, não sei, parece que tem vários restaurantes perto da escola se fecharam. Filho, e aí? É verdade isso? Você tem comido, outros colegas têm falado a mesma coisa? Ele vai dizer, não, mãe, por aqui está tudo bem, hoje eu comi num restaurante tal. Ah, você comeu, ah, que bom, filho. Ou seja, eu vou ter que criar estratégias de pensar, de estar perto do meu filho, para que essas respostas não sejam reduzidas. E não mais dizer, o meu jovem é assim mesmo, então não vou poder criar vínculos. Porque esses meninos que estão lá, com sofrimento, com tristezas, com angústias, com medos, precisam de vínculos. Precisam de pais que olhem para eles. Precisam de pais que entendam que a sua vida está passando e que eles querem viver tudo, mas que ao mesmo tempo este tudo tem um preço e tem um limite até que ponto eles podem ir. E finalmente, quando os sinais chegam, esses sinais de que adolescentes ou crianças nos dão, quais são? De que eles estão em sofrimento, de que eles estão de que eles estão sem amigos, de que eles estão se sentindo angustiados, de que eles estão com crises de depressão, de ansiedade. Quais são esses sinais? E o que eu faço quando aparecem esses sinais? A discussão que a gente vai ter que fazer para este ponto é, na verdade, será que eu consigo ver esses sinais? Porque, vejam,
há na literatura já uma questão evidenciada de que nós pais, nós professores, nós adultos, quando chegam esses sinais até nós, a coisa está muito grave, não é? Isso significa o quê, Luciene? Você está dizendo, então, que eu, pai, eu, mãe, não tenho nada a fazer? Eu não tenho como enxergar que o meu filho está sofrendo? Sim, mas eu tenho primeiro como pressupor que estes sofrimentos, eles estão hoje presentes e podem estar acontecendo com os meus filhos também. E a partir disso, então, prepará-los para o desafio de ter valores morais, dando a eles esses limites, criar vínculos, estabelecendo conexões, então, nessas brincadeiras ou nessas conversas, não ter controle, mas, ao mesmo tempo, saber exatamente com quem eles estão, o que eles estão fazendo, não é? Com que amigos eles estão, porque quem poderá ver, de fato, como estes meninos e meninas estão se comportando, estão com dificuldades, estão com problemas nos seus relacionamentos, são os pais. Quando os meninos, quando os nossos filhos não têm amigos, quando diminuem a frequência das amizades dos pares com os quais eles conversam, tem alguma coisa errada com eles. Este é o maior dos sinais. Os demais sinais são muito mais vistos pelos próprios colegas, pelos pais. E é aí que entra o trabalho da escola. E passamos, então, para o terceiro pequenininho, por esse bloquinho para pensar. O que a escola está fazendo nesse movimento? E qual é a parceria que essa escola quer da gente? Ou como é que essa escola tem feito tudo isso acontecer com a sua parte que lhe cabe? A primeira ideia, para a gente então abrir para perguntas, então a gente termina essa parte e já abre, a primeira ideia é que a escola é um espaço de acolhida. E ela é um espaço de aprendizagem dessas formas mais assertivas que nós adultos não tivemos das nossas escolas em que nós passamos. E é por isso que nós temos tantas dificuldades de dizer para os nossos filhos, ao invés de dizer para ele, eu já não falei 500 vezes que você tem que estudar. Ao invés disso, dizer para ele, eu estou bastante incomodada com o fato de que eu já te falei 1, 2, 3, 4 vezes para estudar. Como nós podemos resolver este problema? Quando nós falamos desse jeito, nós ajudamos os nossos filhos a assumirem os compromissos com os quais eles já tiveram, que eles estabeleceram. Mas nós não sabemos como dizer com palavras. E como nós estamos fazendo com os nossos filhos? A escola hoje já entendeu, e principalmente essa escola já entendeu que o seu compromisso é também por formar meninos e meninas que também saibam transformar em palavras. Transformar em palavras aquilo que pensam significa tomar decisões. Transformar em palavras significa ver quais são os problemas que nós temos. Transformar em palavras significa buscar e apresentar argumentos que sustentem as nossas ideias. Transformar em palavras significa pensar sobre os dilemas cotidianos que nós temos, em que há um valor em jogo. Transformar em palavras significa ter oportunidade de falar com aqueles que podem me ouvir aquilo que eu estou sentindo e por que é que eu tenho chorado tanto, por que é que eu tenho me cortado, por que é que eu tenho ficado solitário nos recreios. Essas são as ações que estão presentes nessa escola, quando ela organiza, desde 2015, a formação de professores, para podermos nos especializar exatamente em como
propor estratégias que façam com que os nossos meninos e meninas construam um valor a partir de um conflito que vivem. Como propor alternativas que não sejam a punição aos problemas de convivência que acontecem, fazendo com que os nossos alunos pensem e possam aprender a reparar os seus erros, para que possam aprender, portanto, a conviver quando eles não estiverem perto, nem de professores, nem de pais. Porque dar um castigo a um menino que se comporta mal com algum colega significa fazer com que ele entenda que na frente dos pais ou dos professores ele não poderá fazer, mas longe dele sim. Mas fazer com que ele repare o problema que ele cometeu, discutindo com ele que possibilidades ele tem de reparação e levando-o a fazer, acompanhando-o a fazer essas reparações, que é o trabalho da orientação, que a Marina faz, que a Carol faz e que os outros orientadores fazem, é dar a ele a oportunidade de aprender que fazer algo errado não é possível nem na frente de quem pode, de quem é autoridade, e nem por trás dela. E vejam, e mais que isso, o que essa escola tem feito, tem implementado uma das propostas que mais eficazes têm sido consideradas no mundo, nas pesquisas que hoje falam sobre estes problemas, que são problemas normais ou não normais no ponto de vista de que devem acontecer, mas que podem acontecer neste momento, que foram potencializados pela pandemia, que são os problemas nas relações entre pares, relacionadas, então, às questões de agressão, de vitimização, de ameaças, tanto fisicamente como psicologicamente, tanto presencialmente como virtualmente. Quem pode ajudar? Quem pode ajudar o meu filho vendo com que ele está sozinho? Quem pode ajudar meu filho quando vendo que ele está sendo tratado de maneira desigual pelos seus colegas? Quem pode ajudar meu filho quando ele está sendo excluído de um grupo de WhatsApp? Aqueles que participam dos grupos de WhatsApp. Aqueles que têm os mesmos sentimentos, aqueles que são preparados, na verdade, para acompanhar as outras alunos. Este é o papel das equipes de ajuda. Eu sei pela Marina que vocês receberam um material de divulgação e os pais que já estão com o colégio há bastante tempo já conhecem esse trabalho de meninos e meninas que são escolhidos pelos próprios pares e que são preparados e acompanhados para diagnosticar e para ajudar. São preparados não somente para observar quais são aqueles que precisam de ajuda, mas são preparados também para, entendam bem, não resolver os problemas pelos seus filhos e pelas suas filhas, mas para dar a eles condições para que eles mesmos possam resolver esses problemas, como é o nosso caso, como nós professores e como vocês pais, também poderão fazer. Não resolvemos os problemas pelos nossos filhos, mas damos a eles possibilidades de escolhas, damos a eles possibilidades de boas perguntas para que eles possam pensar em possibilidades, em hipóteses, em caminhos em que fique bem para ele e aquele com quem ele brigou, ou que a melhor forma encontrada para se resolver um problema. Esses meninos foram tão corajosos,
a ponto de que eu não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas eles produziram, aqui eles estão filmando, eles produziram um material, um curta-metragem, que faz parte de um trabalho que foi divulgado, está gratuitamente sendo divulgado, é público para todas as escolas brasileiras, um material em que os alunos do Colégio Bandeirantes e de mais um colégio, que foram os pioneiros nessa iniciativa, contam como fazem, o que fazem, por que fazem e como fazer para implementar uma proposta de equipe de ajuda nas escolas brasileiras. Estes meninos e meninas participam de uma rede de equipes de ajuda no Brasil, uma rede de escolas que tem organizado momentos de trabalho, de trocas com crianças, adolescentes, professores, tutores como a Marina, dessa escola e de todas as escolas que nós temos esse trabalho, para pensar, então, como é que nós podemos ajudar os nossos meninos e meninas nas suas escolhas morais. O que é que eu vou fazer quando eu quero que um menino e uma menina escolha para o bem? Eu quero que uma menina escolha para o bem e não para o mal, quando eu dou oportunidades dela participar dessas estratégias. Eu quero que uma criança, uma menina ou um menino escolha para o bem, quando eu digo a ele até onde ele pode ir. Eu quero que ele escolha para o bem, quando eu dou a ele a possibilidade de pensar na sua escolha. Quando eu dou a ele a possibilidade de dizer com palavras o que ele sente. Não vou... e, finalmente, o último slide, eles produziram também um material que vocês, se quiserem, também está público. A Marina tem, a Marina pode depois mandar para vocês também o material para todas as escolas, que chegou a 29.500 alunos de escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. É isso. Eu não acabei, mas eu só vou acabar depois das perguntas, porque eu quero acabar com a última palavra, não é? Porque a gente teve duas palavras, esperança e coragem. Vai faltar uma. Antes disso, perguntas. Obrigada pela sua fala, acho que traz aqui vários pontos para a gente pensar, né? E a gente quer começar com uma pergunta de uma mãe de como não punir, né? Então, assim, se tem uma quebra de combinado, uma quebra de confiança, se tem algo que essa família não abre mão, e esse aluno, quando é colocado esse ponto, o aluno, o filho, se descontrola, grita, como que a gente pode fazer, então, pensar numa sanção por reciprocidade, como que a gente pode ter uma conversa construtiva de limite, e talvez passar pela punição ou não passar pela punição, acho que essa é a questão da mãe. Entendi. Acho que vou separar em 3 pontos para a gente poder pensar. O primeiro deles é uma frase bonita também, uma frase de pessoas que já, de pais, de avós, né? Que a gente, inclusive, Carol, você vai lembrar de quantas vezes nós falamos sobre ela. Quando alguém está afogando, não é hora de ensinar a nadar, não é? Ou seja, primeiro eu salvo, e depois a gente ensina a nadar, não é? Ou seja, quando existe um problema de um descontrole emocional, eu primeiro preciso acalmar este menino. E dizer para ele, com palavras a gente pode conversar. Acalmá-lo significa, não significa dizer para ele, para agora, mas significa dar a ele a compreensão de que ele precisa para se acalmar. Como? Reconhecendo o que ele sente. Dizendo para ele, eu estou vendo que você me parece muito nervoso com isso que está acontecendo. Eu estou vendo que você está bastante bravo com isso. Quando você se acalmar, a gente pode voltar a conversar.
você prefere conversar agora, ou você prefere conversar depois, de quando você estiver um pouco mais calmo? Ou seja, dar a ele a oportunidade de escolha, dar a ele o reconhecimento de que eu estou entendendo que tem alguma coisa errada. E que vejam, a raiva é possível que ela saia. Porque se ela não sair, ela vai sair em dor, ela vai sair em doenças psicossomatizadas, não é verdade? Então, vejam, eu vou precisar dizer para ele, eu estou vendo o quanto você está com raiva, eu estou vendo que você não está conseguindo controlar o que você sente. E, finalmente, a terceira coisa vai ser pensar que, muitas vezes, quando nós nos referimos a não dar castigos aos nossos filhos, a gente pensa que não dar um castigo significa não fazer nada, ou fazer uma conversa. E aí vocês já ouviram certamente de novo, hoje estou lembrando muito da minha mãe. A minha mãe dizia, conversa mole para boi dormir, não é? Vocês já ouviram muitas vezes dizer que conversa mole, realmente o boi dorme, né? Ou não adianta de nada. E aí vocês vão me dizer, Luciene, então, mas eu não quero castigar, mas então eu só converso? E aí a gente vai ter que dizer, bom, a primeira coisa é que conversar significa dialogar. E dialogar não é monólogo, é diálogo. Diálogo significa, no mínimo, que a outra pessoa tenha direito a dizer. Isso significa que quando uma conversa com o meu filho, depois que ele se acalmar, não é no sentido de dizer para ele, filho, você não pode fazer isso, olha, a sua mãe fica chateada, não é assim que você tem que fazer, você precisa se acalmar, não é ficando bravo desse jeito que você pode resolver as coisas, olha, você precisa falar com palavras, você não pode ter tudo o que você quer, você precisava ter estudado, você precisa estudar mais, você tem que dedicar 2 horas do seu dia para estudar. Isso é monólogo. Isso é conversa mole para boi dormir. Diálogo significa dizer para o meu filho, filho, nós temos um problema aqui. Como nós podemos resolver este problema agora que você se acalmou? Você tem que estudar, você tem que fazer as suas tarefas. E você quer brincar, você sente falta dos seus amigos para brincar. Nós temos duas questões. Como nós podemos fazer para que essas duas coisas aconteçam? Como você pode resolver este problema? Se ele fez alguma coisa errada, o que você poderia ter feito para que isso não tivesse acontecido, meu filho? Isso é conversa. Isso é dar ao sujeito o direito ao diálogo. Mas aí, nessa conversa, mãe ou pai que fez essa pergunta, tem mais uma coisa. Tem mais uma ideia contida, que é a ideia de que, às vezes, as palavras não bastam. Mas quando os autores dessa frase, de que quando uma palavra não basta, é preciso uma ação, falam disso, eles se referem, na verdade, a uma ação que é dar aos nossos sujeitos uma condição que eles podem escolher. E nessa escolha, eles têm que se responsabilizar por essa escolha. Então, isso significa, dar uma escolha significa que eu não vou castigar, mas eu farei uma ação, sim. Não é só uma conversa. Porque eu vou dizer para o meu filho, filho, como você vai fazer? Você tem que fazer a tarefa e você quer brincar. Não dá para deixar de fazer a tarefa. Então, o que você prefere? Fazer a tarefa e depois brincar? Ou você prefere fazer a tarefa e não brincar? Espera, Luciene, peraí que você está falando, peraí. Então não é não brincar ou brincar, não fazer a tarefa ou fazer a tarefa que eu pergunto para ele? Sim. Sabe por que eu não pergunto se é tarefa ou não fazer a tarefa que eu pergunto? Porque vocês lembram que a gente tem que ter coragem para assegurar os valores?
Lembram disso? Então, pais, a gente vai ter que ter coragem. E coragem para segurar o valor significa eu não abro mão. Não dá para abrir mão de que você estude. Então, você pode estudar e brincar, ou você pode estudar e não brincar. Qual você prefere? Essa é a ideia. Do que eu não abro mão, eu sou o pai, eu sou o adulto, sim, que precisarei dizer a este menino até onde ele pode ir. E isso é dizer para ele, meu filho, você não pode qualquer coisa. E isso é educar neste momento em que estes nossos meninos estão sofrendo a falta dessa convivência social e essa aprendizagem da convivência social. Então, eu terei sim que dizer a ele, então, veja, se você não consegue, então, escolher, eu vou escolher para você. Você vai ter que fazer sua tarefa e não brincar. Essa vai ser a escolha e essa vai ser a ação. Perfeito, Lu. Acho que engatando com essa pergunta, alguns pais colocando que às vezes tem muita dificuldade no engajamento do filho nas coisas que fez. Então, mas não fui eu, sempre é o professor, é a escola, é o colega, é o material, mas não se responsabilizando mesmo, né? Se desengajando das responsabilidades ou das ações que foram, mesmo às vezes tendo evidências muito fortes, né? Muito claras de que algo aconteceu, mas não foi bem assim, mas é a professora, mas estão pegando no meu pé, mas eu fui mal, eu não fiz a tarefa por causa disso, ou sempre trazendo aí elementos externos para questões que envolvem aí né, assumir uma posição ou assumir uma responsabilidade. Então, acho que falar um pouquinho sobre essa postura dos jovens que a gente Sim. percebe aí de desengajamento. Sim. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é que, veja, quando ele se desengaja, ele o faz porque ele é, ei, paz, normal. Tá? Ele é normal. Porque é próprio do ser humano justificar suas condutas para estar bem aos olhos dos outros, tá bem? Claro que eu preciso fazer com que ele supere esse desengajamento. E superar esse desengajamento significa reconhecer a sua própria responsabilidade. Mas dizendo, de novo, dizendo para ele que ele vai ter que ser responsável, dizendo para ele que isso não está certo, dizendo para ele que não dá, que é mentira, não vai ajudá-lo. De novo, eu vou ter que dizer a ele, meu filho, com palavras, e dizer a ele com perguntas. Então, como você vai fazer? Porque qual é a sua parte? O que é que você pode fazer para que, então, isso seja revertido? Ah, mas não fui eu que fiz. Sim, mas o que é que você pode fazer? Qual é, de uma próxima vez, para que isso não aconteça, qual é a sua participação? O que você vai fazer para que isso não aconteça? Ou seja, ao invés de eu dizer para ele, você tem responsabilidade, você pergunta sobre ela. Como você vai fazer para que isso não aconteça mais? Ou o que você vai fazer para que isso seja resolvido? A segunda coisa é lembrar que, isso é o que eu acho. Não, meu filho, eu entendo que é o que você acha, mas como é que a gente pode ter certeza disso? Que argumentos você tem que comprovam isso? Que evidências você tem? Porque num mundo otimizado, como nós estamos, em que há uma cultura da opinião, eu penso assim, essa é a minha opinião, né? Então eu também vou cancelar o sujeito na internet, eu também vou agredi-lo, porque essa é a minha opinião. Eu preciso de argumentos. E eu preciso de argumentos, e precisar de argumentos não é eu dar o argumento, mas é fazer com que ele pense, mas como você faria se você estivesse no lugar dele?
O que você poderia, como é que você se sentiria se estivesse no lugar dele? Ou seja, quando eu peço, destituir um desengajamento, significa ajudar o meu filho a encontrar a sua parcela de responsabilidade. E como ele encontra a sua parcela de responsabilidade? Com boas perguntas que o façam refletir sobre como ele se sentiu, como o outro se sentiu, por que que isso aconteceu, o que ele poderia fazer para que isso não tivesse acontecido, porque aí sim eu tenho algo que eu não abro mão de um princípio, mas eu dou ao meu filho a possibilidade de se sentir importante a ponto de que ele encontre essas respostas. Para que isso, Luciene? Meninos que se sentem valor e importantes não precisam se cortar. Meninos que se sentem valor e importantes não sentem depressão. Meninos que se sentem valor e importantes não precisam vitimizar os outros. É por isso que nós dizemos com palavras para os nossos filhos. É por isso que nós inventamos histórias para poder ouvir deles. O que você, ao invés de dizer, você comeu hoje, filho? Ele vai dizer o N, né? Ou sim, o S. Por isso que a gente inventa vínculos, para que exatamente ele se sinta bem, porque tem alguém perto dele. Lu, para finalizar, a gente selecionou aqui uma pergunta de uma mãe. O que fazer quando o seu filho tem dificuldade de criar vínculos e principalmente de fazer amigos? Tem uma preocupação importante, a mãe que perguntou, o pai, não sei, mas até para que a gente possa pensar no olhar cuidadoso que a gente tem que ter com essas crianças, porque muitas vezes a gente se preocupa com aquela que é espontânea, que muitas vezes aqui tem muitos amigos, aqui, né, aqui sai demais, né? E não se preocupa com esse que é o tímido, que é o quieto. Um cuidado especial, porque eu nunca vou me esquecer de uma fala do professor Yves de La Taille, dizendo de uma sociedade do espetáculo que nós vivemos hoje, de uma necessidade, muitas vezes, de que nós acreditamos equivocadamente, de que todas as pessoas precisam se expor, e todas precisam não precisam ter vergonha, que tem que ter um monte de amigo, que não precisam ficar sozinhas às vezes. Cuidado com isso, porque não é verdade. Às vezes há um traço de personalidade, de querer ficar mais quieto, de não se expor, de ter menos amigos. Isso não me faz ter problemas. Então, o olhar cuidadoso desses pais para ver se esse menino está sempre, se ele está feliz, se esses amigos que ele tem são amigos verdadeiros, se ele está sempre com esses amigos, aí não é uma preocupação. Então, o cuidado para separar essas duas questões. Agora, se eu vejo que há uma questão mesmo de solidão e de um sentimento de frustração dessa solidão, eis aí uma grande parceria com a escola, porque é o olhar que a gente pode buscar da escola também para pensar, ei, eu tenho percebido meu filho com dificuldades de fazer amigos aqui, e inclusive a escola com essa equipe, vejam, não existe uma pessoa atenta a essas questões de convivência, existe uma equipe de convivência nessa escola, que está o tempo todo observando a ponto de encaminhar, vem cá, equipe de ajuda, estou precisando de um apoio aqui com esse daqui, com este caso aqui, de encaminhar ações para que essas crianças que apresentam sinais de terem alguns problemas com relação a tudo isso que nós estamos vivendo, que elas sejam atendidas. Então, duas coisas resumindo. Primeiro, nem sempre é ruim ser tímido, não se expor, ter poucos amigos, mas se isso causa um prejuízo
em termos de sofrimento, essa ajuda pode ser procurada pela escola, porque a escola tem a ferramenta na mão, que é uma equipe olhando para isso, e mais que isso, meninos e meninas preparados para, sem e mesmo que ele não seja amigo, sem que ele perceba, ele seja envolvido em atividades que façam com que ele tenha amigos. Porque vejam, as equipes de ajuda e mãe, pai, acalma o seu coração também, porque olha só uma coisa boa. As equipes de ajuda existem exatamente porque nem todos têm amigos, tá bem? Isso é normal. E nem todos têm amigos nos diferentes espaços, nas diferentes fases da vida. Isso não significa que ele não vai ter outros amigos no futuro. Se neste momento ele está sozinho, ele não tem amigos neste local, aí a gente entra, não é? A gente está observando, a gente está atento a todos esses sinais. Perfeito, Lu. A gente tem aqui algumas outras perguntas. Infelizmente, a gente não tem tempo, né, para poder discutir, seriam longas conversas aqui. Eu acho importante ressaltar isso, que essa última pergunta da parceria com a escola, né? Então, algumas vezes em casa, às vezes a gente não tem até padrão de comparação, né? Eu acho que ele está muito sozinho, ele fica muito no quarto, tem uma mãe colocando até isso. E às vezes, estou sentindo meu filho com poucos amigos, mas às vezes quando vem conversar com a gente, quando vem aqui na escola, a gente começa até a dar outras dimensões, outros olhares sobre esse filho, né? Que em grupo às vezes se transforma tanto quando está aqui no colégio. E aí a gente também tem aqui no colégio possibilidades de inclusão, né? A gente tem várias atividades extracurriculares, clube de música, clube de livro. Então, os alunos próprios criam aqui espaços em que se encontram com afinidades, e a gente consegue aí realocar, ou convidar o aluno, né, a participar de algumas coisas e ampliar, talvez, até o repertório social dele. Então, eu queria, né, a gente terminar aqui hoje, eu e a Marina, reforçando isso, né? Então, a escola como parceira, né, como alguém que a gente possa, alguém não, como algo que a gente possa confiar e vir aqui e a gente pensar aí nessas situações. A gente queria muito agradecer, Lu, a sua fala, os pais perguntando aqui muito com o seu contato, né, se a palestra vai ficar disponível, agradecendo a clareza das ideias. Então, o vídeo, sim, vai ficar disponível no YouTube do colégio, né, quem quiser aí depois reassistir ou encaminhar, ou né, passar para alguém, né, também é bastante interessante. A Lu tem mais alguns slides aí, é isso, Lu, que você quer terminar? Eu só queria contar uma história. Bom, contar uma história para a gente terminar, pode ser? De 2 minutos. Então, vamos lá, minha gente. Falamos de 2 palavras. Uma, coragem, e a outra, esperança. Vamos ver qual é a terceira. Era uma vez o país do abraço. No país do abraço era a lei. Todo moleque ou moleca devia viver abraçado. Abraça, moleque, é uma ordem. O rei já tinha ordenado. 88º inciso do parágrafo 18 do artigo 88 da Lei 808 estava assim escrito: é direito de todo abraciano, adjetivo pátrio do povo do país do abraço, ter no mínimo um abraço no dia, seja para curar a tristeza ou para saudar a alegria. E ainda ao receber, é seu dever corresponder. Essa era uma lei irrefutável, diziam os mais velhos. Era a Constituição. Uma lei que dura para sempre, diziam os mais novos. A maior lei da nação. Mas, como em toda boa história, quer de gente, quer de bicho, nunca ser feliz por completo. Se é baseada em fatos reais, sempre tem um trauma a mais. Ai, meu Deus. Mas tudo não está certo para o destino tão indigesto transformar toda a história. Os pobres abracianos já não eram mais normais. Braços não tinham mais.
Como, indagavam os mais antigos, como algo tão impensado foi o nosso reino acontecer? Por quê? Perguntavam os mais novinhos. É um castigo divino para ensinar a gente a viver? Resposta nenhuma tiveram. E foi exatamente neste momento que começou o isolamento. Um silêncio ardia como fogo no peito daquele povo, outrora tão abraçado e agora tão desanimado. Como tudo na vida passa, seja coisa boa ou desgraça, o tempo também passou. Os netos dos tataranetos já tinham ouvido falar. Afinal, o que era esse tal abraço? Abraço é uma coisa tão grande que cabe tudo que é gente, seja igual ou diferente, disse lá seu Agenor. Cabem nele até o padre e o pastor. Abraço é a casa de gato abandonado, ou da gataiada inteira, foi dizendo a lavadeira. Abraço é uma coisa leve como algodão, é como a neve que desliza devagarinho, falou o avô do vizinho. Tem abraço que é apertado, como um coletivo colotado, que desce com tudo a ladeira, disse a vovó rezadeira. Abraço é que nem penteadeira, me deixa sempre arrumada, foi dizendo a arrumadeira. Abraço não tem medida, não se cobre nada custa, não precisa de protocolo, quem dá um abraço, dá colo, respondeu o homem elegante, vestido com seu turbante. Foi assim que o povo abraciano se pôs de novo contente e voltou a ser sorridente. Afinal, todos puderam notar que não era preciso ter braço para então abraçar. Se a vida impõe em certo momento a solidão, o isolamento, é preciso lembrar, já que o A antes do braço significa negação, um abraço de verdade a gente dá é com o coração. Sintam-se todos abraçados. Que essas palavras abracem vocês para que os abraços que vocês façam aos seus filhos sejam também formas de acolhê-los, formas de respeito e formas de criá-los melhor. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Receba também o nosso abraço como uma forma de gratidão, né, pelas contribuições, pela parceria sempre tão preciosa aqui para o nosso colégio. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade aí de conversa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, meninas. Boa noite a todos.